muito para nós, né, muito ultrapassado, muito antiquado, né, mas naquele período, né, de desenvolvimento do planeta e posteriormente do próprio homem, até chegar, até chegar na formação do homem, a gente vai passar por essas eras. Então, acredito que vocês devem lembrar, a coisa que a gente falou foi sobre as eras. Os livros geram, e tem dois tipos de nomenclatura, tem os nomes científicos e aqueles nomes mais considerados mais fáceis, né? Então, eu gosto de falar pelos mais fáceis que vocês ouviram lá, que vai da era primitiva, era primária, secundária, terciária e era quaternária. Todo o período que está dividido da história, ele passa por cada uma delas. Então, eles vão ser anteriormente ao homem. Tanto que eu falei para vocês que depois desses períodos, depois dessas eras, a gente falou sobre as fases do homem. O homem vai ser a última, vamos dizer assim, a última formação que vai ocorrer. O chamado Homo sapiens, ou Homo sapiens sapiens, que eu falei para vocês, vai ser o último tipo de formação. Então, de início, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aquela tabelinha que eu havia comentado com vocês. Queria que vocês acompanhassem comigo aí, por favor. Clica em cima, né? Eles vão continuar me ouvindo? Senhores, então, assim, eu trouxe essa tabelinha aqui para mostrar para vocês, a respeito do que eu estou falando, que a gente havia comentado com os senhores, essa divisão de eras que eu havia comentado anteriormente com vocês. Nós temos aqui as 5 eras. Quando a gente fala sobre as características da pré-história, a gente tem que falar primeiro sobre como é que ela se formou. E assim, é uma discussão que a gente tem, né, sobre o planeta realmente existe, foi formado. Como eu disse para vocês, a última aparição, vamos dizer assim, que vai ocorrer vai ser o próprio Homo sapiens, né? Então, até a gente chegar lá, a gente vai comentar de uma por uma aqui. Isso aqui a gente está relembrando, refrescando na memória de vocês, daquilo que a gente havia falado. Nas próximas transmissões que a gente fizer, a gente vai falar sobre a antiguidades, as civilizações pré-históricas, até chegar lá em outros vamos refrescar aquilo que a gente havia falado. Então, a primeira que vocês veem aí, ó, é a era primitiva. O que a gente pode falar sobre essa primeira era? Nessa era primitiva aqui vai ser o período mais grotesco da humanidade. Não tinha qualquer tipo de vida, nem forma de vida até então. Como vocês conhecem muito bem a história, né? Considera-se o primeiro tipo de vida que chegou dentro de, dentro de meteoros que chegavam na Terra durante milhares e milhares de anos. E dentro dele havia uma quantidade de porção de água. Então se diz que a primeira forma de vida que chegou na Terra foi esse. Aqui nessa primeira era primitiva, que a gente data de mais de 1 bilhão de anos, a gente vai ter como características principais os vulcões, oceanos, lagos e rios. Antes que a gente chegasse nessa primeira era primitiva aí, ó, existia um período que foi da própria formação do planeta até chegar à primeira era, né? Que não havia condição de ter qualquer tipo de vida, nem essas que eu estou citando para vocês agora. Então, a história vai considerar a primeira, a chamada primitiva, por isso que o nome é primitivo, que para nós é uma coisa antiquada, ultrapassada, porque vai ser nesse momento que vai ter condição de ter qualquer tipo de forma de vida que até então não possuía, por milhares e milhares de anos. Então, o que vocês conseguem observar na tabela aí, ó, é que ele fala sobre os vulcões, os oceanos e os lagos. Então, aqui no final da primeira era, vocês veem que a última coisa que ele fala aqui são as primeiras formas de vida, algas e bactérias. Então, aquilo que a gente falou para vocês. Então, essas foram consideradas as primeiras formas de vida, que foram formadas a partir dessas primeiras características, né? As algas e as bactérias. Então, quando a gente fala sobre a formação do planeta, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é essa era primitiva aí. O primitivo, quando vocês viram comigo lá na sala de aula, eu disse para vocês que
era importante a gente saber a diferença entre esses dois conceitos, o primitivo e o civilizado. Aquilo que é primitivo é aquilo que é civilizado. Nesse período da pré-história, esse termo primitivo, ele vai ser considerado o início dessa formação do planeta. O que vem posteriormente, mesmo que para nós hoje não seja uma coisa civilizada, mas como desenvolveu a sociedade pré-histórica daquele período, até então, foi considerado uma coisa civilizada. Então, nessa primeira era primitiva, a gente vai ter essas primeiras formas de vida chamadas algas e bactérias, a partir desses vulcões oceanos aí. Eu vou falando de um por um aqui, senhores, e cada era que eu comentar, daqui a pouco eu vou falar sobre os períodos, eu queria que vocês também participassem, que é para a gente prosseguir. Então, essa primeira era primitiva aí, eu queria ouvir aí o que alguém pode falar sobre isso aí, o que vocês têm a comentar. Alguém? Essa primeira era, digamos assim, foi quando começou a resfriar o planeta e começou a criar a crosta terrestre. O professor de geografia falou ontem sobre isso. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Débora, pode falar. Quando a crosta terrestre começou a esfriar, começaram a surgir essas coisas, montanhas e tal. Porque antes o planeta era só, digamos assim, lava, fogo e essas coisas. E não tinha como existir vida. Aí, quando a crosta terrestre começou a se esfriar, começou a surgir as vidas em forma de bactérias, algas e essas coisas. Certo, isso mesmo, Débora Cristina, muito bem. Então, assim, antes que houvesse qualquer tipo de forma de vida, né, o planeta ele era consideravelmente inabitável, vamos assim dizer, né? 1 bilhão de anos é muita coisa. É isso, exatamente, 1 bilhão de anos é muito. Então, assim, como eu falei para vocês, antes que houvesse qualquer forma de vida, que nem a Débora ressaltou agora, né? Esse período entre. Aí é uma discussão que você sabe muito bem que existe, né, turma, né? Não tem como a gente falar sobre esse assunto sem a gente tocar nessas questões de religiosidade e a própria ciência, né? Que são coisas que a gente sempre fala. Eu, como professor de história, sempre coloco o conceito histórico para vocês, né? O que a história diz, né? Baseado nos conceitos científicos, né? Mas, assim, de início, a primeira afirmação que se tem a respeito disso, né? São os 2 bilhões de anos, né? Que começaram a acontecer a formação do planeta a partir daquela explosão lá que se fala. O que a ciência diz, né? Então, se você pegar desses 12 bilhões de anos até os 4,5 que a Terra existe, você vai ter uma diferença de mais ou menos de 8 bilhões de anos aí. Então, a gente fala sobre a formação do planeta, né? Até chegar na primeira era primitiva que a Débora comentou aí, ó, a gente vai ter um planeta totalmente inabitável. Mas por quê? Porque não havia condição de vida. O ar não era respirável, né? As condições climáticas não favoreciam qualquer tipo de vida. Quando eu falo tipo de vida, eu não estou nem me referindo ao ser humano. Porque, como eu falei para vocês, né? Vai ser a última, vamos dizer assim, entre aspas, a última aparição que vai ocorrer lá na última, que vai ser o Homo sapiens, né? O chamado antes dele hominídeos. E assim, não tô nem falando do ser humano em si, mas outras formas de vida vão começar a aparecer quando o planeta vai começar a se tornar habitável, né? O ar vai ser respirável, né? O ambiente que ele vive vai ser propício para isso, vai ser adequado para que ele consiga ter forma de sobrevivência. Até então, não tinha condição disso. Então, esse primeiro período aí, ele vai ser assim, vamos dizer assim, mais grotesco, né? Vai ser o mais primitivo em si, né? O mais selvagem, vamos assim dizer, né? Que a gente vai considerar. Alguém quer fazer outro comentário para a gente prosseguir? Professor, a Sara Gama colocou no chat que era ainda a Pangeia. Colocou essa informação. Certo, entendi. Mais alguém? A professora Kate está aqui, né? Pensei que era só os alunos. Está te ouvindo, inclusive. Oi, professor. Eu falei com o senhor. Oi. Oi, eu falei com o senhor no início. Acho que o senhor não conseguiu identificar no início. Mas é assim, eu vou ficar de olho no chat. Qualquer informação que eu puder lhe ajudar, aí eu passo para o senhor, tá?
Ah, tá bom, professor. Não, eu tava vendo aquele professor, isso aqui, não sabia que a senhora estava aqui. Aí vi seu nome aqui agora. Tá Aham. ok. Ah, tô aqui para lhe ajudar, tá bom? Os alunos têm alguma informação a acrescentar para a gente prosseguir aqui com a segunda era? Preciso que algum aluno sinalize aí. Sim ou não? Para a gente seguir. Professor, tem um aluno que quer falar com o senhor, só que eu acho que ele está Vai. digitando ainda. Tá digitando? Luan, ok, tudo certo. Não, professor, pode continuar sua aula, não tem mais ninguém. Não. Ok, vamos prosseguir então aqui. Senhores, então, prosseguindo aqui, ó, a gente vai falar sobre a segunda era agora, que é a era primária. Então, depois que aconteceram todos esses fatos, né, que deram início a essas primeiras características de forma de vida, que chamaram era primitiva, né, que a gente tanto falou para vocês, a partir desse momento aí, a gente vai ter condição, o planeta Terra vai ter condição de ocasionar um certo desenvolvimento da próxima era que vai chegar, que vai ser a chamada era primária. Então, se na primeira a gente vai ter mais de 1 bilhão de anos, do intervalo da primeira para a segunda, que vai ser a primária, a gente vai ter cerca de 300 milhões de anos. A gente fala assim, né, mas a gente não tem uma noção exata, né? Exatamente o que foi isso. A ciência faz uma projeção. Eu sempre falo para vocês que na história a gente trabalha mais com aproximações, né, do que com exatidão, né? A exatidão mesmo só nas datas, né? Mas assim, a que a gente, uma segunda era chamada era primária, a ciência vai projetar ela em mais ou menos 300 milhões de anos. Diz o seguinte, ó, fósseis de animais. Então, assim, vamos começar pelo final, que é quando ele fala sobre fósseis de animais. A primeira ideia que vem na mente de vocês, né? Assim, pela nossa própria formação, né, quando a gente aprende na escola, a gente pensa logo isso, né? Quando a gente fala sobre algo que é primitivo, algo que é primário, não tem como a gente não lembrar, a gente não pensar neles logo, né? Que eles vêm logo em seguida, né? Mas a gente pode falar deles a partir de agora. Que assim, quando o aparecimento dessas florestas, né, tipos de vegetação e plantas, né, todo tipo de forma de vida de vegetação e plantas que a gente pode imaginar, nesse momento aí, ó, a gente vai ter mais condição de que outras formas de vida possam entrar, porque as primeiras formas de vida já existiram, por as bactérias. Ok, mas até então, esse formato de vida através de vegetação, através de florestas, até então não existia. E assim, você sabe que isso facilita, né, para que outras formas de, outras espécies, né, outras formas de vida possam subsistir, né, a partir, a partir a, a partir dessas novas vegetações aí. O ar ele passa a ser mais respirável, né? Então você sabe disso, né? Que isso facilita, né? Mas assim, eu queria falar para você aqui, quando ele fala, eu comecei a passar algumas turmas, mas a gente não terminou. Até postei naquele Google Sala de Aula que a gente tem lá, né? Ele explica sobre como é que as formas de vida de animais, né? Há uma discussão muito grande da ciência que a gente vai ter novas formas de vida, né? E, assim, tem uma que eu cito bastante, né? Até mostrei pra você lá no vídeo lá, acho que vocês vão lembrar. Ele é como se fosse uma espécie evoluída. E os insetos também se tornaram outros tipos de espécies que depois passaram a ser evoluídas. Então, por exemplo, você lembra da imagem do lagarto que eu mostrei para vocês lá no vídeo? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver isso lá. Se você colocar lado a lado o lagarto e o dinossauro, você vai ver que existe uma certa semelhança, né? Então a ciência diz
que vai ser um ser evoluído. Como a gente vai ter essa evolução atmosférica, né, respirável, vamos dizer, isso vai permitir que essas espécies passem a evoluir. Então, o dinossauro, segundo ela, né, vai ser a partir do lagarto. Não sei, mas dizem que era um período que havia tudo aquilo que era consumido era tão saudável, né, tão natural, que esses primeiros animais eles se desenvolviam a tal ponto, de tal maneira, que eles poderiam se tornar gigantes, gigantescos, evoluídos, né? E dizem, né, que essa teoria fala que foi isso que aconteceu com os dinossauros, a partir desses lagartos, né? Se vocês colocarem a foto um do lado do outro, vocês vão ver que é uma coisa muito idêntica, muito semelhante. Bom, o que mais aqui, ó? E aí ele fala aqui sobre o surgimento dos peixes. Se a gente vai ter no período anterior, na era anterior, né, o surgimento desses lagos, né? E aí eu lembro para vocês que a ciência diz que esse tamanho desses oceanos, desses lagos, desses rios, eles vão começar a acontecer, né? Com o impacto que vai ter no planeta a partir da chegada desses meteoros. Se lembram disso que uma quantidade muito grande de imaginação, né? Uma quantidade muito grande de meteoros durante muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos, com a velocidade que eles chegavam na Terra, o que eles traziam dentro dele, que a ciência diz, era a quantidade de água. Então, imagina só o impacto que ele é causado no planeta. Então, você tira por aí, né? Puxa vida, tamanho dos oceanos, né? Imagina só pelo tamanho do oceano, quanto tempo demorou para que ele atingisse uma profundidade dessa tal ponto? Por milhares e milhares de anos, né? E uma quantidade muito grande e uma velocidade muito alta também. Então, depois que isso aconteceu, a gente vai ter esses primeiros seres, né? Assim, marinhos, né? E os peixes estão incluídos nisso aí, que vão começar a ter nesses oceanos habitat natural. E os fósseis de animais aos quais ele está se referindo aqui, ele já vem para fazer uma comparação aqui com os dinossauros, que vai ser justamente aquele que vai acontecer na próxima era. Então, resumindo, nessa era primária aqui, o que a gente pode fazer, o que a gente pode destacar? O aparecimento dos animais marinhos que vão ter o seu habitat natural. O oceano, que vai surgir no período anterior, na era anterior, agora a gente vai ter os animais marinhos, e a gente vai ter os fósseis de alguns animais que vão permitir com que outras espécies vão surgir. Então, quando se fala sobre era primária, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são o aparecimento de florestas e vegetação. Então, se na primeira a gente vai ter a formação dos oceanos, dos vulcões das montanhas, e as primeiras formas de vida, no segundo a gente vai ter o aparecimento dessas primeiras espécies que vão ser formadas a partir da primeira, que vai dar condição para eles. E aí a gente vai já falar aqui sobre o dinossauro, mas não sobre eles aí, ó. Sobre a segunda era primária aí, alguém quer comentar alguma coisa? Para a gente seguir? Queria ouvir vocês também, participar da aula aí. Alguém de vocês, alunos, quer interagir, que é para a gente prosseguir? Próxima era. Ficou claro essa segunda era aí? Vocês já lembraram aí que a gente falou na sala de aula? Era primária. Alguém? Me dá um sinal aí se vocês estão me ouvindo, se vocês estão entendendo. Estamos sim, professor. Eu não quero me manifestar, não, mas eu só estou esperando meus colegas falarem alguma coisa. Tá ok, então. Então, já que ninguém quer falar, eu vou prosseguir aqui. Senhores, prosseguindo aqui, então, passando então a era primitiva, a era primária, essas primeiras características do planeta, a gente vai ter agora a chamada terceira era, que é a chamada era secundária. Então, se no anterior a gente falou aqui sobre o surgimento dessas primeiras espécies, né, que foram formadas a partir desse habitat que passou a ser propício, né, adequado para eles, das primeiras formas de vida, a gente vai ter agora, como consequência, a evolução desses próprios primeiros animais, né? Por isso que a última coisa que foi falada aqui foram os fósseis de animais. E nessa era chamada era secundária é que vai dar uma ênfase maior ao chamado dinossauro, né? Que
Eles vêm chamar até então de répteis gigantes. Até então ninguém falava de dinossauro, né? Se falava antigamente de répteis gigantes. Essa nomenclatura ela foi criada depois de um certo tempo, né? Para diferenciá-lo das demais espécies que havia na época. Então, o que que diz aqui, ó? Na era secundária. Então, a gente vai ter um período cortado em 150 milhões de anos. Vai ser considerada essa era secundária, chamada terceira era. Então, diz aqui o seguinte: as plantas floridas e frutíferas, plantas coníferas, as primeiras aves, os primeiros mamíferos, situações que a gente pode comentar. Se lá naquele período anterior ele falou sobre vegetação, ele falou sobre floresta, né? Aqui ele vai dar uma ênfase maior, ele fala sobre plantas frutíferas, os alimentos em si, né? Por isso que eu disse que vai ter condição de evoluir algumas espécies, daquilo que essas espécies vão começar a consumir nesse momento aí, ó. E as aves em si. Quando eu mostrei para vocês, né, quando eu passei aquele documentário, eu até falei que alguns tipos de insetos, quando eles passaram a se evoluir, né, o que a ciência vai projetar nesse período, eles vão passar a desenvolver as nadadeiras. É bem interessante porque a gente não consegue imaginar como é que esse processo acontece. Mas no intervalo de milhões de anos, né, ao longo dessa evolução de espécies, você tem essa possibilidade, segundo a ciência diz, né, de você evoluir através de nadadeiras, né, que ele mostrou até que se tornou uma espécie de vespa, por exemplo, né, desenvolvendo algumas nadadeiras de insetos para outros animais que passaram a ter os dois tipos de habitat natural, na água e via terrestre. Então, assim, quando se fala sobre os primeiros mamíferos, né, e esses répteis gigantes, ele se refere àqueles animais que na era anterior eles começaram a evoluir e se tornaram animais maiores, animais gigantes. Que a ciência diz que nesse período havia condição para isso. O ambiente que esses animais viviam, ele permitia que eles evoluíssem a tal ponto, né? Então, aí a ciência começou a falar sobre eles, a falar sobre os dinossauros, né? Como é que esses animais começaram a se tornar os animais maiores da época, né? E as outras espécies não estavam aqui, não conseguiam sobreviver. A partir do desaparecimento dele, é que elas começaram a ter condição de evoluir. Porque elas eram, como é que eu posso falar assim? Os dinossauros eram predadores deles, essa que é a palavra, né? Eles eram consumidos, né? Por eles não tinham condição de evoluir. Então, os dinossauros eram os predadores deles, não tinham condição de fazer com que eles permanecessem aqui. Então, turma, nessa área secundária aqui, ó, o principal que a gente tem que falar é sobre esses animais evoluídos. Então, vamos recapitular tudo que eu falei até agora. Na primeira era, eu disse que houve o aparecimento de montanhas e os vulcões e os oceanos. Só que não tinha algum tipo de vida que a gente conhece. Depois de um certo tempo, na segunda, é que houve o aparecimento, mas que não conseguiu se desenvolver. Começaram a se desenvolver até durante um certo tempo ali, ó. Quando eles começaram a atingir uma evolução maior, aí é que a gente vai chegar na terceira era, que foi essa que eu falei agora, chamada era secundária, que vai ser o aparecimento dos dinossauros. Sobre esse dinossauro, né, a gente tem assim algumas coisas bem interessantes que a gente pode comentar, porque assim, a gente pode projetar, né? Você sabe que existem vários ramos que eles trabalham exatamente com isso, né? Você já ouviu falar com certeza sobre o ramo da paleontologia, o ramo da arqueologia, e eles trabalham também sobre isso aí. Tenho certeza que vocês já viram um filme sobre isso, né? Sobre o dinossauro. Eu até lembro que eu comentei com você lá na sala de aula, né? Vocês viram aquele filme lá do Jurassic Park, lá, né? O Parque do Dinossauro. Comentei com vocês que tem uma cena lá que me chamou a atenção. Até hoje, quando eu vejo esse filme, eu não lembro qual é, se é o primeiro ou se é a segunda versão, mas tem um lá que aparece lá, uma cena que me chama a atenção muito, né? O cidadão que ele começou a fazer experiências, né? Com os dinossauros e começou a montar o parque dele, lá que o filme mostra na ficção lá. Tem uma cena que ele mostra lá na bengala dele, né? De um set que tem lá, e alguém perguntava para ele, né? Aqueles estudiosos, né? Aqueles pesquisadores que o conheceram, e que eles visitaram o parque deles, começaram a questioná-lo, né? Poxa vida, como é que é possível, né?
como é que o senhor fez para, não, o senhor conseguir fazer com que houvesse o aparecimento dessas espécies extintas há milhões de anos, né? E eu lembro que uma parte que ele respondeu lá para eles, lá, ele levou ele lá no laboratório, ele ficou. Oi, professor, deu uma travada no, no seu áudio agora. Tem como voltar um pouquinho a explicação? Gente, eu acho que é a internet, que às vezes a internet da escola dá uma travada e tal. Mas é da casa dele. Não, ele está pela internet da escola mesmo, ele está utilizando de lá. Vamos aguardar aqui ele voltar. Mas assim, pessoal, vocês estão tendo alguma dúvida no assunto e tal? Se Deixa ele tiverem. cair, né? Voltou. Eu acho que o Erisson parou lá a apresentação dele. Deixa eu falar com ele aqui no particular, para pelo menos eles irem para um lugar melhor, né? Para pegar a internet melhor. Oi, me deem alguns segundos que a gente vai. Tá, Erisson, a gente vai ficar aguardando aqui.
Oi, nós voltamos aqui, ó. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Para a gente prosseguir aqui? Sim, professor. Bom, então vamos prosseguir aqui. Não está aparecendo meu slide. Sumiu. Ok, senhores, então vamos lá, vamos prosseguindo aqui, ó. Então, eu estava mostrando para vocês aqui a tabela das eras pré-históricas. Então, nós estamos agora na quarta. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente tem nessa quarta era aqui, ó, chamada era terciária. A gente vai ter a primeira aparição, vamos assim dizer, né? Primeira característica que diz respeito a nós, seres humanos. É o que ele vem chamar de hominídeos. Então, eu estava perguntando para vocês, se vocês lembram quando a gente comentava sobre as fases do homem. Vai ser nesse momento aqui, na chamada era terciária, que vai ser o momento de pleno desenvolvimento do homem, a partir dos primatas, né, que a ciência fala, é que a gente vai começar a ter referência a respeito de nós. Então foram as fases do homem, né? Essa aqui foi a primeira, chamada hominídeo. E eu havia falado 5 para vocês lá. Então, queria saber se vocês lembram aí quais são elas, para a gente falar sobre cada uma delas. Não, professor, eu não faço ideia. Eu acho que eu esqueci tudo. Certo, então vamos lá então. Relembrando aqui as fases do homem, né? Aqui ele já deu uma referência ao Australopithecus. A gente vai ter, a partir do hominídeos, a gente vai ter o primeiro chamado Homo erectus, né? Que vai ser a primeira característica do homem que vai diferenciá-lo das demais espécies, né? Falando rapidamente sobre cada uma, a ciência diz que pelo fato de ele se locomover constantemente, né, buscando outras direções, né, lembrem que esse primeiro homem, né, chamado no pré-histórico, ele buscava forma de sobrevivência. Então, assim, pelo fato de ele haver essa necessidade de se deslocar constantemente de uma região para outra, a ciência diz que isso de uma certa forma permitiu o desenvolvimento lá do, como é que eu posso falar, meu Deus, essa parte, dessa estrutura lá da estrutura, né, se vocês devem lembrar-se, né, já que a ciência se compara a primata, né, primata desenvolvido, né, vocês já viram, né, como é que o macaco ele anda, né, como é que o macaco ele se desloca. Então, a ciência diz que pelo fato de ele se deslocar tão constantemente e frequentemente de uma região para outra e percorrer grandes distâncias, né, quando eu falo se deslocar, eu me refiro a distâncias muito grandes, né? Isso fazia com que isso fez com que ele desenvolvesse lá a sua coluna, né? E ficasse de maneira erecta, andasse de maneira erecta, como a gente conhece hoje, né? Ou bípedes, como se fala, né? Até então, quadrúpede, né? Então, essa daí era a primeira característica chamada, né? O chamado Homo erectus. Eu vou falando cada fase e queria ouvir cada um de vocês. A primeira Homo erectus aí, ó. Alguém comentar alguma coisa? Vocês já lembraram lá as aulas? Homo erectus primeiro? A Débora, que Pode vem continuar. participativa. Eu tô usando pra comentar, professor. Certo, então vamos lá então. Prosseguindo, falando sobre a segunda fase do homem. Não, não. Vou voltar aqui.
Senhores, então a gente vai ter agora a terceira, né? Esse daí, né? Certo. Então, senhores, aqui ainda nessa quarta era, a gente vai falar sobre a segunda, então. Então, depois de Erectus, né, a gente vai ter o próprio nome que aparece aqui, o chamado Australopithecus. Como eu falei para vocês, sei que o nome é meio complicado, mas qual vai ser a principal característica dele? Esse homem não vai ter condição ainda de desenvolver qualquer tipo de habilidade, ele vai ser totalmente primitivo. Não que os posteriores eles não serão, mas os que virão depois, eles vão ter condição de desenvolver certas habilidades que vai fazer com que eles desenvolvam o raciocínio deles. Então, assim, o segundo eh, que vem, que vem para nós, que a gente comentava, era o Australopithecus. A principal característica dele, os arqueólogos geralmente quando encontram os fósseis desses homens pré-históricos, né, eles têm uma preocupação muito grande de verificar o formato do crânio, o tamanho do crânio dele, e existe uma técnica que eles utilizam lá, que é para datar mais ou menos há quanto tempo eles viveram naquela região ali. Então, esse segundo aí, chamado Australopithecus, ele vai ser aquele que vai vir logo depois do Erectus, mas ele ainda vai ter a característica de primitivo. Não vai ter condição nenhuma de evoluir, porque não tem habilidade. Ele não tem condição de desenvolver qualquer tipo de habilidade. Por quê? Porque não tem ainda os instrumentos necessários. O próximo que eu vou falar para vocês, que vai ser um habilis, aí sim ele vai ter condição de se desenvolver. Mas esse chamado Australopithecus, a única coisa que vai diferenciá-lo dele, do primeiro, que era o Erectus, para ele, é que ele vai ter um senso de percepção um pouco maior por causa da sobrevivência. Porque o primeiro, até então, somente a forma de andar que diferenciava ele dos demais, mas esse segundo ele vai ter um pouco de perspecção, né, de conseguir fazer certas coisas que o anterior não fazia. E aí que vai surgir aquele momento lá, chamado da Idade da Pedra, que vocês conhecem muito bem, né? Que são os períodos que eu falei para vocês, o Neolítico e o Paleolítico. Ele está inserido aqui. Então, esse primeiro Erectus e esse Australopithecus, eles vão ser muito semelhantes. A única coisa que vai haver diferente entre eles dois, né, é que o segundo, o Australopithecus, ele vai ter condição, né, de ter um pouquinho mais de evolução do que o primeiro. Não somente pela forma de andar, mas pela forma de se comportar. Bom, e o terceiro, turma, que eu falei para vocês, é o Homo habilis. Nesse Homo habilis aqui, a gente vai começar a falar sobre aquelas ferramentas lá que eu tanto falei para vocês lá. Pedra, madeira, depois o metal e outras formas, outros objetos, né, que vão fazer esse homem passar a desenvolver o cérebro dele. Bom, essa é uma coisa que a ciência diz que é lógico, né? Desenvolver a coordenação motora. Tanto é que, assim a ciência fala que quando começou a produzir os primeiros sons, foi dessa forma, desenvolveu a fala dele. Assim foi na coordenação motora dele. Então, ele não tinha objeto que ele pudesse tocar, que ele pudesse utilizar lá no habitat natural dele, que pudesse desenvolver o cérebro dele. É o Homo habilis, por isso que deram esse nome, que vem de habilidade. Mas que tipo de habilidade é essa? Vocês conhecem muito bem, né? As formas que ele tinha de sobrevivência, era essa, né? Utilizando esses instrumentos que ele possuía para conseguir seu alimento, né? E não mais para outra coisa, né? Não tinha necessidade, né? Então, quando ele começou a utilizar objetos, né, instrumentos que pudessem auxiliar, a ciência diz que o cérebro dele começou a se desenvolver de uma certa forma. Você começar a praticar aquilo ali, né, aquele exercício quase que rotineiramente, né, frequentemente, o teu cérebro começa a assimilar aquele ali. Foi o que aconteceu com esse homem, né, chamado Homo habilis. Essa habilidade que ele está se referindo refere-se a esses objetos. Aí eu sempre cito, né, aquele desenho, filme lá dos Flintstones, que vocês já viram muito bem. Ele representa muito bem esse período que eu estou falando. Deixou então de ser a idade da pedra para ser mais evoluído. O que acontece é que nesse momento, né, ele vai conseguir evoluir o cérebro dele. O que o anterior conseguiu evoluir, o Erectus, foi somente a forma de andar, mas o cérebro dele continuava primitivo, continuava se comportando da mesma maneira. Só a maneira que ele anda que vai se diferenciar, nada mais, o cérebro continua o mesmo. Nesse habilis, não.
além de ele andar de maneira diferente, ele vai começar a evoluir o cérebro dele. E aí a inteligência dele vai começar, de uma certa forma, a ser despertada, né? Porque há uma discussão muito grande, eu já vi alguns teóricos que falam sobre esse assunto aí. Alguns falam que a inteligência dele sempre esteve ali. O que precisava apenas era despertá-la, fazendo alguma coisa, né? E essa alguma coisa que a ciência fala são essas ferramentas, né? Que a ciência fala aí. Outros dizem que ela precisou ser desenvolvida. O fato é que esse Homo habilis, ele vai ser o primeiro, na verdade, né? Ele vai começar a se parecer mais ou menos com o homem evoluído que nós conhecemos hoje. Porque ele não vai se comportar demasiadamente parecido com as outras espécies, mas ele vai começar a se parecer um pouquinho, né, um pouquinho mais próximo daquilo que chegou a ser o Homo sapiens depois, o habilis. Isso vai fazer total diferença. Isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Qualquer tipo de habilidade que a gente tenha, né? A gente começa a adquirir, a gente começa a praticar aquilo ali e a gente começa a assimilar aquilo ali. Nosso cérebro começa a assimilar aquilo ali. Qualquer coisa. Eu sempre cito, por exemplo, celular, né, que é uma coisa que vocês gostam bastante, né? E brasileiro, pelo menos a maioria, não tem a mania de ler manual, né? Não é que nem, por exemplo, o japonês. Vocês sabem disso, né? A maioria de vocês fazem isso, né? Eu também faço isso. Eu não tenho muita paciência de ficar lendo manual, não. Mas a gente aprende como? A gente aprende mexendo, né? A gente aprende teclando, mexendo e tal, vendo qual a função que tem um e o anterior não tinha. Imagina só esse Homo habilis, como ele começou a mexer nesse instrumento. O cérebro dele começou a assimilar tudo isso aí. Então, de uma certa forma, começa a se evoluir. A maneira que ele fala, a maneira que ele pensa e a maneira que ele vai se comportar. A partir daquilo que ele começa a ter no cérebro dele. Por isso que o habilis, ele começou a evoluir e começou a se parecer com a nossa espécie. Sobre esse Homo habilis aí, eu queria que alguém comentasse aí. Sobre o Homo habilis. Vocês já lembraram aí? Entenderam a diferença? Sim, professor, entendi a diferença entre o Homo habilis e o Homo australopithecus. O australopiteco, ele foi chamado assim por causa da sua forma, da qual ele andava de uma coluna ereta. Já o Homo habilis, ele foi mais, digamos assim, chamado assim por causa do nome Homo, que é pensar, parece. Pelo que eu me lembro, eu posso estar errada e tal. Que é Homo pensar, e tem o Homo habilis, Homo sapien, Homo sapien, porque todos eles começaram a pensar e usar essas ferramentas o bem deles no dia a dia. Isso mesmo, Débora. Então, assim, essa que Foi vai ser. Oi, fale. quando o Homo habilis começou a ter percepção das habilidades dele poder usar isso, né? Exatamente, ó. Isso mesmo, Kailane. Com essa condição que esse Homo habilis teve, né, de começar a produzir os seus próprios materiais, e além de produzir, ele começar a utilizá-los em benefício próprio, no ambiente que ele residia, isso fez com que ele desenvolvesse o cérebro dele. Isso foi uma percepção que o permitiu, né, desenvolver a inteligência dele. Que nem eu comparei com a gente hoje, né? Isso não foge da nossa realidade. Só que é do período dele. Isso que eu falei para você do celular agora há pouco, né? Qualquer coisa que a gente começa ali a manusear, a mexer e tal, a gente começa a ter uma certa intimidade com aquilo ali em prática, né? E isso, de uma certa forma, faz a gente ter o conhecimento sobre isso. Né? Com certeza, né? Eu sempre falo de algumas coisas que vocês falam, por exemplo, quando vocês fazem listas de exercícios de outras disciplinas, por exemplo, exatas, né? Que se faz cálculo, que vocês têm que utilizar fórmula e tal, né? Quando vocês começam a praticar aquilo ali constantemente, né? Quando é um assunto novo que o professor passa lá, aos poucos o teu cérebro não começa a assimilar aquilo ali, a descobrir o caminho, como é que faz, né? E qual é a maneira que você tem que fazer. Ou seja, aos poucos, né, você vai assimilando. Qualquer tipo de conhecimento que é assim. Então, foi dessa forma que esse Homo habilis, ele começou a se desenvolver. Mais alguém quer para a gente prosseguir? Alguém quer falar alguma coisa para seguir a próxima fase do homem? Acho que não, professor. Acho que ficou claro para todo mundo. Ok, Luca, então vamos lá.
Então, falamos sobre o Erectus, né, o Australopithecus, falamos sobre o Habilis, e aí qual é o outro que a gente comentou com vocês também? O Homem de Neandertal, que é talvez dessas 5 fases, é o que é menos falado. Geralmente, os livros eles falam muito pouco sobre ele, mas as informações que a gente tem sobre esse chamado Homem de Neandertal é que ele vai ser a primeira espécie desses 5 aí, ó, que ele vai ter condição de se adaptar a novos ambientes. Quando eu falo novos ambientes, eu me refiro a novos tipos a variações climáticas, né? Até o domínio sobre algumas coisas que até então esse homem não tinha, mas principalmente se adaptar a novos ambientes. É porque os anteriores, turma, quando eles se deslocavam, eles tinham essa dificuldade. Então, assim, esse homem chamado Homem de Neandertal, ele vai ser o primeiro que vai ter uma facilidade muito grande e rápida de se adaptar em ambientes diversos, né? E uma característica que é bem interessante desse homem, inclusive eu lembro que naquele livro que eu estava trabalhando com vocês, tem uma imagem que ele mostra lá, ele fala sobre o costume de enterrar os mortos, que até então esse homem não fazia isso. Como eu falei para vocês, as pessoas quando morriam, eles não tinham o costume de fazer sepultamento, como a gente faz hoje, né? Enterro, né? Havia um local específico que eles colocavam os corpos das pessoas, né? Lá, e as pessoas não tinham esse costume de fazer todo esse ritual de sepultamento que a gente tem hoje, né? Esse homem de Neandertal, ele vai começar a fazer isso. E assim, é interessante que mesmo o homem até então evoluído, né? O homem andando diferente dos outros, né? Um pouco mais de evolução, né? Que nem o anterior que a gente falou, o Habilis, ele não pensou nisso. O Neandertal, ele vai se deslocar muito rapidamente, vai se adaptar muito facilmente e vai começar a ter esse costume de enterrar os mortos, né? E a gente não consegue nem imaginar, né? Como é que esse homem ele fazia. Mas é uma coisa que chega a ser até meio que sinistra, né? Mas fazia parte desse homem, desse homem da época, né? Fazia parte do período dele. Então, quando a gente fala sobre esse homem de Neandertal, ele passou a ser diferente dos demais também dessa forma, né? A forma que ele vivia. Então, assim, é uma coisa que para nós não faz muito sentido, né? Mas para a sociedade daquele período, né? É uma coisa que era muito natural, né? Não sei se vocês já viram alguns filmes que eles retratam sobre algumas civilizações antigas, que eles mostram, eles colocavam os corpos das pessoas em lugares que era como se fosse uma espécie de altar. Eles fazem uma espécie de altar lá, sagrado, e as pessoas deixavam os corpos lá e como se estivessem venerando, né? É uma coisa bem esquisita, né? Mas era uma coisa muito natural naquela época. Então esse aqui foi o Homem de Neandertal. Vocês lembraram aí, pessoal, o Homem de Neandertal? Esse é o que menos os livros falam, mas acho que deu para relembrar, não deu? Preciso de um sinal de alguém aí. Sim ou não? Deu, professor. Assim, só complementando a sua informação, lá no, acho que é num palacete presidencial, tem uma parte que é assim, o chão é todo de vidro e eles mostram como é que as pessoas enterravam as pessoas falecidas e tal, entendeu? Eles botavam dentro de digamos assim, um vaso enorme e botavam os corpos das pessoas lá. Aí tá os vasos lá, mostrando direitinho como é que eles são e tal, sem mexer e tal. Isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu disse, que é uma coisa que para nós hoje é uma coisa muito sinistra, né? Então, é isso mesmo, era isso. É dessa maneira que eles faziam. Que para nós não faz muito sentido, mas na sociedade deles era uma prática que até então era uma coisa aceita, porque não tinha o costume de fazer como a gente faz hoje, né? Então, é assim, eu não estou nem falando, quando a gente chegar nos próximos assuntos, né? Se a gente tiver aqui, quando continuar essas transmissões aí, quando a gente chegar naquela parte lá das civilizações antigas, né? Que você já ouviram falar sobre isso. Eles tinham o costume de tomar um líquido, né, com as cinzas que colocavam da pessoa que falecia lá. Os egípcios faziam muito isso antigamente. Eles acreditavam que era uma espécie de proteção espiritual. Né? Uma coisa que chega a ser até nojenta para nós, né? Mas era uma prática aceitável para ele. Assim era com os corpos das pessoas que ficavam lá expostos, né? Porque, assim, ninguém tinha noção do que poderia acontecer. Você imagina só, né? Se deixar o corpo de uma pessoa exposto, né? Mesmo que ela esteja dentro ali
de um vaso, como a Débora falou, né, de objeto ali que eles colocavam, mas é propício de as pessoas que moram perto ali, né, eles, eles receberem, eles serem contaminados por algum tipo de bactéria, de doença, que a gente sabe, né, a decomposição do corpo. Então, é uma coisa bem sinistra para nós, né? Bom, seguindo aqui então, e aí a gente vai ter agora, né, aquele que vai se parecer mais conosco também, né? Falamos aqui do Erectus, do hominídeo, né? Australopithecus, Homo de Neandertal, Homo habilis, né? A gente vai ter qual que tá faltando? Alguém lembra? Que é o que é aquilo que é mais parecido conosco? Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, não é isso? E aí eu pergunto, por que que esse Homo sapiens, o chamado Homo sapiens sapiens, por que que ele é considerado aquilo que é mais próximo de nós? Ele tem alguma coisa, na verdade, quando esse termo ele passou a vigorar, chamar esse Homo de Homo sapiens, tem alguma coisa que teve nele que passou a se aproximar de nós. O que que faz dele mais próximo de nós? Primeiro, a forma dele andar e tal, de ele utilizar os objetos. E segundo, o tamanho do cérebro dele é muito parecido com o nosso, mas ele é um pouco menor. O nosso é um pouco maior. Aí foi chamado de Homo sapiens. Aí, quando foi passando, o cérebro dele foi crescendo, assim como o nosso, e ele passou a ser chamado de Homo sapiens sapiens. Então, a gente é um Homo sapiens sapiens e não um Homo sapiens. Isso, perfeito, perfeito, isso mesmo. Essa característica aí que a colega falou aí, ó, é o que faz dele o mais próximo de nós. E assim, mesmo ele tendo todas as características anteriores, né, que a gente começou a falar desde o primeiro lá, né? Desde quando ele começou a andar de maneira diferente, depois ele começou a se deslocar de uma região para outra, depois ele teve o costume de enterrar os mortos, né? A ter domínio de fogo, né? Se você juntasse tudo isso aí, todas as características, né? Mas você não conseguisse desenvolvê-las, né? Não traria todo esse todo esse avanço que a gente tem para o nosso entendimento hoje, né? Nós, os mais evoluídos, teria demorado um pouquinho mais. Então é como se você juntasse todas essas características anteriores, você juntasse tudo, né? Se você fizesse uma soma lá e desse o Homo sapiens, né? Desse o Homo sapiens, que é o chamado Homo sapiens sapiens, né? Que é o evoluído. É o último que aparece aqui na era quaternária. Que diz aqui, ó, aparecimento do Homo sapiens, período em que vivemos. Aí há uma discussão aqui, ó, de alguns cientistas que eles falam, né? Eu já até comentei isso com vocês, né? Então, segundo alguns teóricos, né? Não sei o que que eles se baseiam para fazer tal afirmação, mas segundo alguns dizem, né? O cérebro humano ele é limitado. Ele existe uma capacidade que é limitada, né? É como se fosse um relógio, né? E a gente foi evoluindo desde o pré-histórico. A gente vai chegar a um determinado ponto, talvez daqui a algumas gerações, né? Pela velocidade de informações que o nosso cérebro, segundo eles, né, tem condição de armazenar, é como se tivesse um limite de capacidade. Por causa disso, alguns falam que há uma probabilidade de o cérebro humano ele retornar à maneira que ele pensava antes. O que eu, particularmente, não acredito nisso, né? Não acredito que isso possa acontecer. O fato é que essa evolução, quando ela vai acontecendo, ela vai permitindo que o homem mude completamente seu comportamento. Com certeza. Onde que vocês poderiam imaginar que há muitos anos atrás, quando não existia essas chamadas aulas online aí, ó, esses cursos à distância que tem pela internet, só presencial, que vocês poderiam fazer isso? Jamais, né? Isso foi todo um processo que aconteceu, alguém que viu que poderia fazer isso e tal, e vai desenvolvendo, né? Então, são coisas que as pessoas buscam, né, e vai desenvolvendo, e o cérebro humano, né, a maneira que a pessoa se comporta, também ela vai mudando ao longo do período, né, ao longo do tempo, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu com esse Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens. Eu não sei se vocês acreditam nisso, né, mas eu na minha humilde e modesta opinião, não acredito que isso possa acontecer, mas há quem diga, alguns cientistas, que há uma projeção, quando chegar num determinado limite, o cérebro humano vai voltar ao estágio inicial, que é uma coisa que, sinceramente, eu não acredito. Alguém aí acredita que isso pode acontecer? Eu, sinceramente,
sinceramente acredito, professor, porque ao longo que a gente vai passando com as tecnologias, a gente vai parando de exercitar nosso cérebro. E com isso, ele vai parando de se desenvolver e passa a se regredir. Mas também depende muito, professor, porque se a gente utilizar as tecnologias por bem, para desenvolver nosso cérebro 100%, nós vamos nos desenvolver mais, entendeu? Mas pelo que eu vejo assim na sociedade em geral, é mais fácil a gente regredir do que progredir. Bem colocado, meu querido, é isso mesmo. Ó. Eu estava lembrando aqui, enquanto estava comentando aqui, né? Você falou os dois lados da moeda, com certeza, né? Eu estava lembrando de alguns documentários que eu vi e eles retratam justamente o que você está falando aí. Mas, assim, é bem complicado a gente falar, né, que é essa possibilidade de um cérebro humano ele regredir a tal ponto, né? De ele retornar à maneira que ele pensava antes. Eu estava ouvindo outro dia, uma pessoa estava dizendo assim, na televisão, principalmente agora, né, que você sabe muito bem que o mundo ficou mais online, né? Mais do que já estava, né? O mundo ficou mais online, mais do que já estava. Mas assim, antes que começasse essa pandemia, né? Antes de começar tudo isso aí, você sabe que pela facilidade que a gente tem no dia a dia, né? As pessoas, né? Muitas delas estão digitando mais e escrevendo menos, né? As pessoas hoje lá digitam. Os próprios celulares de vocês, né? Que tem essa facilidade toda. Eu estou do tempo que, no meu tempo de escola, a gente não tinha tanto esse avanço de internet e tal, né? O pessoal da minha geração, a gente ia mais para as bibliotecas mesmo, né? A gente ia procurar os livros, né? E a gente passava horas e horas lendo lá um livro na biblioteca, pesquisando, né? Hoje, assim, com uma facilidade que você tem, né, de procurar no seu próprio celular, você pode baixar um livro em PDF no celular, se você quiser. Você pode ler pelo próprio celular. Então, assim, hoje está mais digitável, né? Hoje você digita mais, né? E você escreve menos, né? Pelo menos a grande parte das pessoas faz isso. E aí eu vi um profissional falando, né? Ele estava dizendo o seguinte, ó, sabe que isso pode causar algum tipo de problema, né? Acho que você já ouviu falar sobre a LE, né? A lesão por esforço repetitivo. De você ficar digitando todo o tempo e tal, né? Isso pode causar isso aí, escrever menos. E outras práticas que vocês têm. Então, quando a Débora estava comentando aí sobre pode trazer uma regressão, até pode, né? Mas você tem ali os dois lados da moeda, né? Por isso que é uma coisa bem complexa, né? Porque você tem que ver os dois lados, né? Mas tenho certeza que vocês, muitas vezes, vocês têm uma facilidade maior, né? Digitar lá do que ficar escrevendo. Com certeza vocês fazem isso, né? Bom, então nós chegamos aqui até a última fase. Nós vimos aqui as 5 eras. Relembrando que eu falei, a era primitiva, a primária, a secundária, a terciária e a quaternária, por as 5 eras. E dentro da era terciária, que vai ter o aparecimento do hominídeo, a gente falou sobre as 5 fases, né? Pelo menos as principais, né? As fases do homem evoluindo. Que foi lá o Australopithecus, né? O hominídeo, o Homo de Neandertal, o Homo habilis, o Homo sapiens, as principais que a gente falou. Então, sobre o que a gente falou aqui, pessoal, deu para vocês relembrar? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sim, professor, eu quero acrescentar que eu não me lembro o nome do filme, mas ele fala sobre uma menina que, ao ingerir um tipo de substância, conseguiu desenvolver 100% da capacidade do cérebro dela. E quando ela desenvolveu isso, ela passou a ser, digamos, um computador, entendeu? Ela passou a viver como um computador e tal. Aí o importante em ressaltar nesse filme, assim, é que a gente, como ser humano, só usa 20% da nossa capacidade cerebral. Então, os outros 80%, digamos, a gente não utiliza, tanto porque alguns neurônios, ao passar do tempo, eles vão se desgastando e morrendo, ou também porque a gente não tem habilidade para exercer essas funções, entendeu? Isso mesmo, perfeito. Então você vê que a gente tem vários exemplos hoje, né, que, que a gente percebe muito no dia a dia, que as pessoas fazem, né, e que retratam isso que a gente está comentando, né. Esses filmes, geralmente, eles são bem interessantes, né, porque dá pra gente até ter uma noção, né,
mais ou menos como é que, assim, para que forma que o mundo está caminhando, na verdade, né? Eu sempre cito aquele filme, como é aquele filme, Deus? Eu acho que é o Wall-E, acho que é o Wall-E o nome daquele filme lá, acho que é, não tô muito pensando, mas acho que é. Tem uma cena lá de um cidadão lá, né? Isso é daqui milhares de anos, né? Que os carros vão ser mais evoluídos, as pessoas praticamente nem vão sair do carro, né? Lá no filme retrata que diz isso, né? Que as pessoas nem vão sair do carro. Tudo que a pessoa vai fazer na vida dela, ela vai ter um controle remoto que vai estar à disposição dela. Vai fazer as pessoas serem mais obesas e tal. Lá naquele filme ele retrata muito isso, né? Sobre como que seria esse mundo, né, desse período, né? Vai ser tudo na base de um computador e de um controle remoto. Isso vai trazer evolução tecnológica, vai, né? Mas como a Débora falou aí, ó, traz também um tipo de regressão, né? Esses filmes eles são bem interessantes, né? Porque faz a gente ter uma noção, uma ideia mais ou menos como é que seria, né? Esse mundo evoluído, né? Que a gente não tá acostumado a ver, né? Então a gente consegue até perceber algumas coisas, né? A gente que eu que sou um cara mais velho que vocês, um pouquinho mais velho, eu consigo perceber, né, algumas coisas que tinham antigamente. Eu fico lembrando assim, por exemplo, década de 80, década de 90, né? E a gente não tinha todas as facilidades que tem hoje, né? Como é que as pessoas viviam? Até uma vez um colega ele comentou comigo assim, antigamente as pessoas conversavam mais, né? Ele falou, conversavam assim mais que eu digo pessoalmente. Antigamente as pessoas iam para as praças, né? E ficavam batendo papo, as famílias e tal, não tinha esse negócio de internet nem nada. As pessoas conversavam mais, né? Havia mais esse calor humano. As pessoas conversam hoje mais online, né? Que nem a gente está fazendo agora. Pelo menos uma boa parte. Tanto é que vocês já viram muito essa cena, né? Vocês já viram um grupo de amigos assim em algum lugar por aí, né? Algum lugar público, né? E todo mundo no seu celular lá, né? E Eu nem vivi. conversa muito com a pessoa que tá próxima ali, né? Vocês já viram isso, já? Professor, é muito estranho porque, como meus amigos, tipo, vieram aqui em casa me chamar pra me tomar um açaí. Aí eu fui aqui, né, falar com eles e tal, e toda hora eles estavam no celular, dava vontade de pegar o celular e jogar no meio do mato, entendeu? Pra ficar, mano, fala no meu olho, olha pra minha frente, entendeu? E era toda hora, deu uma agonia, que eu não sou acostumada com esse tipo de coisa, porque como eu converso, assim, é olho no olho, e eu tô perdendo esse costume de conversar por WhatsApp e tal, entendeu? Porque é um costume muito feio, na minha opinião. É um costume muito feio, que eu só converso por emergência e tal. Eu prefiro conversar pessoalmente. Isso chega a ser até muito engraçado, né, Débora? Imagina só, né? A pessoa tá do teu lado ali, né? E aí tá mandando mensagem pra ti, né? Chega a achar muito estranho, né? Por isso que eu citei, né? Antigamente havia mais escala humana, mas assim, a tendência é essa, né? Que as pessoas sejam cada vez mais digitais e tecnológicas, né? E que utilizem menos os meios que já viu, né? E o caminho é esse, né? Sim, e isso Então, pode tanto afetar a gente como nos ajudar para a gente perceber esse ato, entendeu? Porque nesse tempo, assim, de quarentena, eu posso falar por experiência própria, eu percebi que eu não muita atenção nas aulas, entendeu? Eu percebi que eu não aprendia muito bem. E é uma coisa boa. Laura. Às vezes as pessoas também têm preguiça de falar pessoalmente ou têm vergonha. Aí elas usam a internet como um meio de, digamos assim, expressar sua opinião ou falar alguma coisa. isso, exatamente, né? Às vezes as pessoas utilizam o modo online, né, para falar alguma coisa que às vezes não, não conseguem falar pessoalmente, né? É bem interessante. Então, turma, a gente falou então sobre as eras e os períodos, as eras e as fases do homem, né? Que foram as duas características iniciais. Mas tem duas coisas que faltou falar aqui, deixa eu ver se dá tempo aqui. Tem uns 5 minutos. Tem duas coisas que eu não falei, que eu vou falar rapidamente aqui, ó. Que são aqueles dois períodos lá que a gente havia comentado com vocês, que foi o período neolítico e o período paleolítico. Na verdade, três, né? São neolítico, paleolítico e idade dos metais, que a gente comentou com vocês lá, né? O que que a gente vai ter, principalmente nesse período, nesses períodos aí, ó? A gente vai ter a utilização desses materiais. Quando eu falei para você lá sobre o Homo habilis, né? Vai ser justamente nesse período aí, ó, na transição do neolítico, paleolítico, né?
ele vai começar a utilizar esses materiais. Quando a gente fala sobre o Paleolítico, a gente considera mais primitivo, né? O Neolítico, a gente vai ter uma certa evolução, mas o que interessa para nós é que nesse momento do Neolítico, Paleolítico e dos metais, a gente, além da utilização dos materiais, a gente vai ter essa plena evolução. Então, quando eu falei para vocês lá do Homo habilis lá, vai ser nesse momento que ele vai conseguir utilizar essa forma de inteligência, né? Evoluir no Neolítico, Paleolítico e dos metais. Como já está acabando meu tempo aqui, vocês conseguem lembrar aí sobre esse período aí? O Neolítico, Paleolítico e Idade dos Metais? Alguma coisa? Que eu vou já encerrar aqui. Alguém? Lembrar só algumas coisas, mas eu não sei se está certo, pessoal. No período neolítico, o homem passou a ser, digamos assim, de viajar tanto e passou a ser sedentário, ficar em um só lugar. No Paleolítico, ele descobriu como fazer o fogo, como usar algumas ferramentas para o uso dele e começou a caçar e criar animais. E na Idade dos Metais, ele descobriu ferro e alguns minerais que possam ajudar ele a desenvolver tanto a atividade agrícola como a caça. Perfeito. Esses materiais que ele vai encontrar, Débora, a partir daí, ó, é que vai fazer com que ele tenha condição de sobrevivência. E o diferencial, né, dos demais, né, é que ele vai começar a desenvolver a habilidade dele. Por isso que eu disse que ele é hábil, né? Vai ser nesse momento. Então, quando eu falei lá sobre o hábil, né, esses períodos aí, o Neolítico, o Paleolítico, ele vai entrar aí. Ele vai ser inserido nesse momento aí. Turma, estou encerrando aqui. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Antes de eu encerrar aqui, passar para o professor Elis. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente concluir ou não? Professor, eu só queria agradecer ao senhor pelo seu esforço que o senhor está fazendo para dar aula para a gente, que a gente sabe como é que é complicado mexer nesses negócios tecnológicos. E queria desejar bom dia para o senhor. Só isso mesmo. Ah, obrigado, Débora. Pois é, a gente está aqui pedindo a ajuda aqui do professor Elis, né? Para a gente dar essas transmissões aqui, tá bom? Mas a gente vai fazer tudo que for possível aqui, tá bom? Bom dia para vocês. Gente, mandem o nome e a turma de vocês, tá? Por Tchau, gente. favor. Até a próxima. No chat. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Antes de encerrar. Antes de sair.